Oi, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo nesse dia, um dia tão especial para nós, que é o dia do presbítero presbiteriano, com o tema O vosso trabalho não é vão no Senhor. Antes de a gente iniciar nosso curso de hoje, eu queria primeiro parabenizar os presbíteros da nossa igreja local, Igreja Presbiteriana em Riachão de Jacuípe, onde eu sou pastor, ministro da palavra e dos sacramentos. Parabéns aos nossos presbíteros que nós temos em nossa igreja. Deus, que se mantenham fiéis e comprometidos com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E não há mais homenagem mais significativa, não apenas aos nossos presbíteros locais, mas a todos os presbíteros da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, do que homenageá-los, lembrando-lhes dos seus deveres como pastores da igreja local, como pessoas comprometidas com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo e como pessoas que estão dispostas a servir a Cristo em tudo, à luz da palavra de Deus. Então, nosso curso hoje, nós vimos na aula passada, nós vimos o presbítero e a sua liderança pactual. E agora vamos olhar para um outro foco muito importante sobre o presbiterato, que é o que é o presbiterato bíblico, ou seja, como nós podemos olhar para o presbiterato bíblico. O presbiterato bíblico, ele é algo fundamental para a vida da igreja, porque há igrejas que possuem presbíteros, há igrejas que têm presbíteros no seu corpo de liderança, mas não é o presbiterato que a Bíblia apresenta, não é o presbiterato bíblico, não é o presbiterato fundamentado nas Escrituras Sagradas. E por isso nós decidimos apresentar para vocês o que é o presbiterato bíblico. Assim, uma maneira de instruir, de ajudar e de homenagear os presbíteros de nossa igreja que seguem o presbiterato bíblico. Nós chamamos este curso de presbiterato bíblico porque apresenta de forma honesta e bíblica o papel daqueles que devem cuidar da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto os apóstolos Paulo como Pedro, eles usam imagens de pastores ao definir o trabalho dos presbíteros. Então, como temos dito, que nós chamamos esse curso de presbiterato bíblico porque ela apresenta, assim, de forma honesta e bíblica, o papel daqueles que devem cuidar da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é o fato de que os próprios apóstolos Paulo e Pedro usam imagens de pastores para definir o trabalho dos presbíteros. Assim, os presbíteros bíblicos são pastores. Isso é importante, a igreja precisa conhecer isso, a igreja precisa saber disso, né? Assim, os presbíteros bíblicos são pastores e os presbíteros bíblicos devem atender às qualificações morais e espirituais e serem capazes de ensinar essa doutrina e proteger a igreja dos falsos ensinos. Então, nós temos algumas coisas a serem destacadas aqui, logo de início. Primeiro, presbíteros são pastores. Segundo, os presbíteros devem possuir qualificações morais e espirituais. Terceiro, eles devem ser capazes de serem homens que saibam ensinar a sã doutrina que recebem da palavra de Deus e devem transmitir ao seu rebanho. E também eles devem também aprender a proteger a igreja dos falsos ensinos, das falsas doutrinas. E hoje, numa época digital, tecnocrática, nós vemos as proliferações das heresias, inclusive em nosso canal aqui nós estaremos iniciando uma série de estudos sobre liberalismo e cristianismo, baseando no livro do Dr. John Green Machen. Nós estaremos trabalhando aquele conteúdo daquele livro em cursos ministrados aqui em nosso canal sobre liberalismo e cristianismo, uma vez que a mídia social e as mídias, de modo geral, que os membros de nossa igreja têm acesso a pastores ou pseudos-pastores, ensinando tudo aquilo que é contrário à fé bíblica, histórica e ortodoxa, inclusive atacando a suficiência e a autoridade e a inerrância das Escrituras. Aqui nós aprendemos que o papel é do presbítero fazer isso. O presbítero precisa defender e proteger a igreja dos falsos ensinos. Muito bem.
Aqui entramos na liderança pastoral, né? Veja, o papel do presbítero é ser uma liderança pastoral da igreja. As Escrituras ensinam que a supervisão pastoral da igreja local é responsabilidade dos presbíteros desta igreja. Os dois apóstolos preeminentes, Paulo e Pedro, exortam diretamente os presbíteros da igreja local a pastorear, né, ou pastorear o rebanho de Deus. Eles não atribuem essa tarefa a nenhum outro grupo na igreja, né, a nenhum outro grupo de pessoas na igreja. Os anciões pastores, ou os presbíteros pastores, eles protegem, eles alimentam, eles conduzem, eles cuidam do rebanho de Deus, conforme nós aprendemos aqui no texto de Atos, capítulo 20, versículo 28. Vamos lá, uma olhada lá em Atos, capítulo 20, verso de número 28, quando o apóstolo Paulo está se despedindo dos irmãos, né? Ele manda chamar os presbíteros de Éfeso na cidade quando ele está em Mileto. E o versículo 28, Paulo orienta nos seguintes termos: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos construiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então você percebe que Paulo ele usa os termos bíblicos, né, presbítero, bispo e pastor, para o mesmo ofício nesse contexto. No versículo 17, ele diz que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. No versículo 28, ele agora qualifica esses presbíteros como sendo bispos, supervisores, né, e pastores para pastorearem o rebanho de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então você tem aqui de maneira muito interessante, muito clara, muito bíblica, o trabalho, a liderança pastoral dos presbíteros. O apóstolo Pedro também, escrevendo a sua carta aos forasteiros da diáspora, por assim dizer, ele dá uma orientação bem similar a essa que Paulo o faz no capítulo 5 de primeira epístola de Pedro, versículo 1 e versículo 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda co-participando da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade. Então você tem aí as qualificações claras, né? Consideremos agora a liderança compartilhada. Veja, Jesus Cristo deu à igreja a pluralidade de liderança. Ele designou 12 homens para liderar e ensinar a sua igreja, não apenas um homem. As Escrituras no Novo Testamento também revelam a liderança plural das primeiras igrejas. Por exemplo, quando você volta lá para Atos, capítulo 11, versículo 30, Atos 11, versículo 30, é dito a seguinte informação: o que eles têm feito, ao que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. No capítulo 14, no versículo de número 23, há um processo de eleição para presbiterato, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com Jesus, encomendavam ao Senhor os que haviam crido, né? Com quem haviam crido. O capítulo 20, versículo 17 de Atos, versículo 28 que nós lemos, menciona o presbíteros, bispos e pastores como um conjunto daquilo que eles devem desenvolver. O apóstolo Paulo, na carta de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura diz, não amordace os boi quando pisa o trigo, e ainda diz, o trabalhador é digno de seu salário, né? Então, esse é o contexto bem amplo que nós temos. O texto de Tito, capítulo 1, versículo 5, né? Interessante que Tito, quando Paulo escreve a carta a Tito, ele abre logo apresentando a qualificação dos presbíteros, porque a função de Tito era organizar as igrejas em Creta, né?
Então, capítulo 1, verso 5 diz lá: por causa disso, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíssem presbíteros, conforme te prescrevi. Então, Paulo orienta a Tito a organizar o colégio presbiterial de uma igreja local. Agora vamos lá para Tiago, né? A carta de Paulo, de Tiago, né? A carta de Tiago. Deixa eu ver. A carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E o texto de 1 Pedro, que nós já o lemos e estaremos explorando ele numa outra ocasião. Então você percebe aqui, nesse bloco desses textos, que a Escritura apresenta o papel pastoral, né, dos presbíteros, mas também de uma liderança compartilhada. Ela não é a liderança de um homem só, não é apenas um bispo, não é ninguém mais, mas é um conjunto, né? São os presbíteros que assim devem proceder nessa liderança compartilhada. Embora os presbíteros devam agir conjuntamente como um conselho e compartilhar igualmente a autoridade e a responsabilidade pela liderança da igreja, todos os presbíteros não são iguais em seus dons, em seus conhecimentos bíblicos, em sua capacidade de liderança, experiência e dedicação. Portanto, tanto a igualdade quanto a diversidade existem dentro do presbitério, que nós chamamos de conselho local, ou do presbitério no sentido regional, né? Então você vai ter aí uma região composta de igrejas, compõe um presbitério, de pastores e presbíteros, mas na igreja local você tem uma miniatura de um presbitério, ou de um consistório, ou de um conselho, ou de uma sessão de liderança. Esse conselho, ele tem diversidades nele. Existem os presbíteros que regem e os presbíteros que ensinam. Os presbíteros que regem, nós chamamos de presbíteros regentes. Os presbíteros que ensinam, nós chamamos de presbítero docente. Entretanto, no sistema presbiteriano, nós temos dias específicos para um e para o outro. Então, agora, no primeiro domingo de agosto, nós temos, de fato, a exigência ou a data para o presbítero regente, ok? Então, essa é a ideia. Já o presbítero docente é lá para o mês de dezembro. Muito bem. Observe lá o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18, sobre essa liderança compartilhada e essa distinção que há. Que os presbíteros que governem bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente aqueles que trabalham arduamente na pregação e no ensino, pois a Escritura diz: não atarás a boca do boi enquanto está debulhando, e digno ao trabalhador do seu salário. Aqui nós lidamos com um ponto muito interessante. Há pessoas que entendem esse texto de 1 Timóteo, capítulo 5, como sendo uma referência de você prestar honra de maneira dignificada e não dar nenhuma contribuição financeira a mais a esse presbítero que se dedica à palavra e ensino. Porém, o contexto mostra bem claro que Paulo está fazendo menção a um texto do Antigo Testamento que fala de sustento, de sustentação, de sustento, de alimentação, e também recorre ao conceito do salário. Então, aqui, de maneira muito clara, os presbíteros, no parecer bíblico, todos recebiam algum valor para a manutenção, porque se dedicavam muito à igreja do Senhor. Mas aqueles que se dedicavam com especialidade na palavra, se afadigavam mesmo a ensinar, a preparar estudos, meditações, pregações, ensinos à palavra, esses eram sustentados pela igreja do Senhor Jesus Cristo como sendo uma honra duplicada a eles, ou duplicados honorários, como alguma tradição o traduz, né? Então, esses honorários são chamados de côngruas pastorais, salário pastoral. Não importa a nomenclatura que você aplica, é exatamente isso que Paulo está tratando. Mas, por outro lado, Paulo faz uma distinção entre aquele que se dedica ao ensino e à palavra
e aquele que preside ou que governa. Então você tem dois tipos de presbíteros aqui, os governadores e os doutrinadores. Nesse caso, esses doutrinadores são os pastores que têm o poder do querigma. Aqui que nós vimos na aula passada sobre o papel do pastor pregar a igreja. Veja, a vantagem da igualdade e diversidade dentro do presbitério local, da igreja local, é a diversidade funcional baseada em dons dentro da equipe do presbiterato, sem criar um cargo superior sobre o presbiterato. Veja, no governo conciliar, no governo do conselho da igreja, você tem pastores pastoreando a igreja. Nesse caso, você terá um pastor que se destaca, que é o ministro da palavra e dos sacramentos. Sobre ele cai a responsabilidade de pregar a palavra, ministrar os sacramentos e exercer, junto com os outros presbíteros, agora o poder coletivo, como ensina a nossa Constituição. Então, você que é presbítero da igreja, precisa entender exatamente que a sua liderança ela é compartilhada. Terceiro lugar, essa liderança ela deve ser masculina. Antes de escolher 12 apóstolos, Jesus Cristo passou a noite inteira em oração, como nós aprendemos em Lucas 6,12. Esses 12 homens foram a escolha de Deus Pai. Veja, a escolha dos apóstolos homens por Jesus foi baseada em princípios e orientações divinas, não em tradições humanas ou acomodação covarde aos costumes judaicos locais. A escolha da liderança nunca está acomodada à cultura e nem está acomodada às tradições. Ela já está fundamentada na vontade de Deus, revelada nas Escrituras. E aí eu tenho o padrão bíblico de liderança masculina da igreja local, continua por todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo torna este ponto especialmente enfático lá quando ele escreve a sua carta em 1 Timóteo, né? E aqui é interessante quando você volta ali para 1 Timóteo, você tem aí o capítulo de número 2, versos 11, né? Até o versículo de número 5 do capítulo 3. A mulher aprende silêncio com toda a submissão, né? E aqui é interessante, né? Esse texto aqui é bastante importante, né? E a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque o primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada pela sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação com bom senso. Fiel a esta palavra, se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma sua mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, né, e com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então aqui você tem o padrão bíblico para a liderança masculina, que é esse padrão que a Escritura estabelece para nós. Agora note, ao listar as qualificações para superintendentes ou presbíteros e os diferentes papéis de homens e mulheres na congregação reunida, Paulo ele coloca para nós exatamente isso de maneira muito interessante. O padrão bíblico são homens bíblicos. Embora a liderança pastoral masculina da igreja local esteja completamente desalinhada com as crenças e práticas populares do século XXI, da nossa sociedade, a nossa sociedade ela tenta atacar a autoridade das Escrituras, inclusive líderes das igrejas reformadas, presbiterianas, que se dizem líderes pactuais e tudo mais, eles estão, de alguma forma, lutando para que essa verdade ela seja sucumbida e afogue-se no esquecimento teológico, né? Mas o intérprete honesto das Escrituras deve permitir que o ensino das Escrituras tenha precedência sobre a filosofia da sociedade secular, né? Então, se os homens eles procuram de alguma forma induzir a igreja a permitir que mulheres entrem na liderança da igreja, através inclusive da pregação feminina, é necessário levantar o alarde, o alerta para isso, né?
A Escritura, de maneira muito clara, diz que o papel está na liderança masculina, imbuída, nesse caso, dos presbíteros da igreja. Em quarto lugar, liderança qualificada. Aqui o Novo Testamento fornece mais instruções sobre as qualificações dos presbíteros do que sobre qualquer outro aspecto do presbiterato. Os requisitos bíblicos para presbíteros compreendem 3 categorias amplas: o caráter moral e espiritual, as habilidades de ensino e liderança e a motivação dada pelo Espírito para servir como pastor presbítero de uma igreja local. E aí você tem aí 1 Timóteo 3, de 1 a 7, de 1 de 5 a 9, 1 Pedro capítulo 5, versos de 1 a 4 e Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 28. Essas 3 áreas, elas são importantes, essas 3 categorias são importantes na vida da igreja. Então o presbítero deve ter caráter moral e espiritual, e deve ter habilidades para ensinar e liderar, e deve haver motivação dada pelo Espírito Santo para servir como pastor presbítero de uma comunidade, de uma igreja. Agora aqui nós temos o seguinte: a liderança, ela é servidora. Esse é o ponto interessante. Os presbíteros semelhantes a Cristo devem ser líderes, servos, não governantes ou ditadores, né? Eles não devem ser ditadores. Os princípios de Cristo, da comunidade fraterna, amor, humildade, servidão, estão no cerne da liderança cristã. Como servo de Cristo, os presbíteros devem sacrificar seu tempo e energia para o bem dos outros. E aqui é importante, não significa que você deve se casar ou viver para casar-se com a igreja, como eu mencionei no último estudo. Mas você deve, de fato, ser um homem dedicado e ter o seu tempo dedicado à igreja. Somente presbíteros que são servos, amorosos e humildes podem manifestar genuinamente a vida incomparável de Cristo às suas congregações e ao mundo que as observou, né? E ao mundo que as observa. E aqui é importante, as igrejas, elas veem isso de maneira muito interessante. E aí é importante você ter essa concepção básica do papel dos presbíteros, ok? Então vamos lá, o caráter humilde agora do servo do presbitério não implica, porém, em ausência de autoridade, demonstra como a autoridade da liderança cristã que deve ser exercida na Igreja de Cristo. A ideia de um presbítero ser de fato humilde e um servo humilde não quer dizer que ele não tenha autoridade sobre a igreja. Aliás, ele deve ter autoridade sobre a igreja por causa da sua humildade. Ele aprende isso com Cristo, ele aprende isso com o Senhor Jesus. Então, o nosso papel como líderes de uma igreja reformada, presbiteriana, é demonstrar essa autoridade de liderança. Ela deve ser exercida na Igreja de Cristo em amor, em cuidado e em zelo pela igreja. Se você ainda não aprendeu essas qualificações, se você ainda não entendeu essa qualificação, se você ainda não incorporou essas qualificações, você não serve para exercer esse presbiterato bíblico, ok? Mas se você deseja de fato, você tem esse desejo ardente, você ver essas qualificações, a igreja vê essas qualificações em você, seja bem-vindo ao presbiterato bíblico para a glória de Deus. Nos vemos na nossa próxima aula, estudando ainda sobre presbiterato bíblico.